Graça e paz. E hoje nós vamos falar de mais um tema dentro do estudo bíblico, o caráter de Cristo em nós. E hoje nós vamos falar sobre a informação do caráter. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Todos nós desejamos ter um caráter aprovado por Deus. Todos nós queremos agradar a Deus e por isso ficamos apenas esperando saber as normas para começarmos a praticá-las. Assim somos nós, né? Nesses últimos dias, essa questão desse estudo, a gente está querendo saber, entender, para que nós venhamos nos colocar à disposição para fazer a vontade de Deus. Eu não sei se é isso que está no seu coração, mas no meu coração eu quero cada dia mais aprender, cada dia mais alegrar o Senhor, cada dia mais alinhar a minha vontade a dele, para que eu venha crescer espiritualmente, para que eu venha deslumbrar do propósito dele para minha vida. A vida cristã não é um mero cumprimento de normas e preceitos, pois não estamos mais debaixo do domínio da lei. A vida cristã se resume simplesmente em Cristo em vós, ou seja, a vida cristã consiste em poucas palavras, na dependência completa do Espírito Santo que habita em nós. Isso é uma questão muito complexa, porque a gente ouve muito falar que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos na graça. A lei é a época do Antigo Testamento, a época dos 10 mandamentos. E lá foi mais que provado que nós, seres humanos, carnais, somos impossíveis cumprir os 10 mandamentos. Por isso Jesus veio para mostrar, para pagar o preço, porque a gente não conseguiria pagar o preço tendo que fazer e buscar a nossa salvação através das nossas mãos. Agora nós só estamos debaixo da graça. Quer dizer que tudo depende de Cristo. A nossa fé é por Cristo. Ele é o consumador da nossa fé. Então, a nossa existência é em função de fazer a vontade de Cristo. Então, agora, na graça, nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Esse é o nosso entendimento. E entender que o Espírito Santo vive em nós e ele precisa ter o controle total das nossas vidas. Nós precisamos entregar para o Espírito Santo o controle geral das nossas vidas. Não adianta falarmos de caráter e conduta se não nos apropriarmos ainda do pleno suprimento de Deus para nós. A libertação do velho homem, do poder do pecado, da nossa justificação e regeneração em Cristo, da dependência completa do Espírito e o andar no Espírito. Nós precisamos nos libertar disso. E é por isso que nós estamos falando de caráter, nós estamos falando de conduta. Nós precisamos mover isso em nós, transformar, abrir a nossa mente, nosso entendimento para coisas novas no Senhor. A nossa justificação, isso já é da nossa natureza, é mais fácil justificar do que assumir e arrepender. Isso precisa ser deixado para trás. A questão de andar totalmente no Espírito é uma questão que nos confronta, nos leva para outro nível, mas nós precisamos buscar com intensidade a andar totalmente no Espírito, a sermos totalmente cheios do Espírito Santo. Precisamos aprender a perceber a direção de Deus em nosso espírito, aprender a fazer a separação entre alma e espírito, conhecermos a prática da renúncia diária do eu. A diferença entre alma e espírito, a gente consegue ver, porque aquilo que a Bíblia relata a respeito da palavra de Deus ela é apta a dividir alma do espírito. Então quer dizer que as duas coisas não são a mesma. Alma é o sentimentalismo, é o nosso sentimento. Espírito é tudo aquilo que glorifica a Deus. É o nosso contato direto com o Senhor, porque o Senhor ele é espírito e ele vai comunicar com o nosso espírito. Então, se o nosso espírito estiver fraco, se nós não estivermos alimentando ele, essa conexão não vai existir, porque o Senhor não vai falar com a alma, ele vai falar com o espírito. A alma
para entender melhor, quando nós ouvimos um louvor e aquele louvor parece que preenche alguma ferida que ainda não está cicatrizada, mas isso é momentâneo. Passou dali, a gente já não, muitas vezes nem lembramos mais aquele momento que nós choramos, nós nos derramamos. E aí quando chega no momento de decisão, nós escolhemos ficar com a parte da nossa razão. Então, esse aí, quando nós escolhemos isso, é alma. Alma é sentimento. E espírito precisa ter transformação. Quando eu ando pelo espírito, tem que ter arrependimento, transformação, mudança total. Então, quando eu tenho um encontro com Deus totalmente no espírito, a pessoa... Já viu uma pessoa que antes era de uma forma e quando conhece Jesus muda totalmente? Outras pessoas que a gente do meio evangélico tem o apelo no final dos cultos e tem pessoas que estão lá todo final de culto aceitando Jesus e na segunda-feira tá fazendo tudo da mesma forma. Foi movido pela emoção, não foi movido pelo Espírito. Quando o Espírito chega, a pessoa abandona o que tiver de abandonar, que está fora da vontade de Deus, mas escolhe o Espírito. E aí, a partir daquele momento, a vida é totalmente transformada. Aquilo que ficou para trás já não traz saudade mais e só quer melhorar, só quer crescer em Deus. Então, esse é um dos exemplos mais práticos para a gente entender o que é andar no Espírito e o que é estar na carne, que é a alma. A vida cristã é Cristo. A nossa vida tem que resumir nisso. Tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu falo é para a glória de Deus. Então, o que eu estou fazendo está dando glória ao Senhor? A maneira que eu estou agindo, o meu comportamento final tem dado glória ao Senhor? Ou ainda estão olhando para mim, estão olhando para as minhas atitudes de quem eu era antes de conhecer Jesus? Se essas atitudes ainda têm reinado no meu e no seu coração, nós precisamos abrir mão disso hoje. O Senhor está trazendo essa palavra, esse ensinamento para nos confrontar, para nos tratar e transformar isso de uma vez por toda. O que Deus deseja é que entendamos que Cristo é nossa vida, o perfeito suprimento de Deus para todas as nossas necessidades. Jesus, Ele é completo. Ele é o consolo na hora da angústia. Ele é o pastor que não vai deixar nada faltar. Ele é a presença que nós precisamos. Ele é o alimento. Ele é a fonte de água viva. Jesus é tudo. Ele é tudo. Ele supre todas as nossas necessidades. Princípios fundamentais que aumentarão a compreensão de que Cristo é de fato a nossa vida. Nós vamos falar de 3 princípios agora. Primeiro, a formação de caráter através dos tratamentos de Deus. Eu vou deixar algumas referências bíblicas aqui. Você vai anotar, você vai na sua Bíblia, você marca lá nela e leia sempre isso para que isso fique gravado no seu coração. Assim como está em Salmos, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a gente declara essa palavra vai ser gerada dentro de nós e automaticamente nós vamos estar cumprindo ela, obedecendo. É a multiforme graça de Deus que me capacita com dons a fazer as coisas certas diante de Deus. Deus, através de Jesus Cristo, nos provê a sua própria natureza. As promessas divinas nos foram outorgadas e o poder de Deus é a nossa garantia de que Ele realizará em nós as mudanças necessárias. Deus quer nos mudar. Deus quer a nossa transformação. Então Ele vai fazer de tudo para que isso seja gerado em nós. Ele precisa que nós testemunhamos o que é verdadeiro, o que é santo, o que é amável. Nós somos Cristo na terra. E nós precisamos agir como tal. Precisamos ter a decisão de sermos semelhantes a Cristo. Temos em nós a natureza divina amadurecida. A gente precisa abandonar a natureza carnal. E essa natureza divina tem que estar em evidência.
As pessoas têm que olhar para nós e ver que a gente não é daqui, que a gente é do céu. Tem pessoas que chegam na nossa vida que nós olhamos e falamos assim, essa pessoa, como pode ser desse jeito? Isso é espírito. Isso é o Senhor conduzindo por completo a pessoa. É uma pessoa que decidiu matar o eu para deixar reinar Jesus. A vida cristã é um processo. Precisamos vencê-la passo a passo. Cada degrau corresponde a um novo nível alcançado e uma nova vitória em determinada área, até que alcançamos o topo da escada. Você está subindo um degrau a cada dia. Você será provada em cada degrau mais alto. Mas no final, como vai ser precioso poder abraçar o nosso Pai, saber que Ele pôde contar com a gente respondeu conforme Ele queria. A responsabilidade de Deus é prover a todo crente a própria natureza divina através do arrependimento do pecado e da fé em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos mostra quando estamos errados. É o Espírito Santo que manda a gente voltar um caminho se a gente estiver no caminho errado. Esse é o papel do Senhor. Esse é o papel de Jesus na nossa vida. A responsabilidade do homem é aplicar e cumprir essa realidade em sua vida. Deus mostra, Deus instrui. Mas agora o nosso papel é cumprir. Deus mostrou que o caminho está errado, eu vou voltar. É a minha atitude que mostra que Deus está conduzindo a minha vida. Você e eu precisamos abrir mão do nosso eu, matar realmente o nosso eu, porque a nossa vontade não serve para o Senhor. A nossa natureza caída não ajuda no reino. Segundo, descrevendo o processo. A natureza caída do homem não está em harmonia com nenhuma das coisas do Senhor. É igual eu acabei de dizer. A nossa natureza caída não ajuda no reino. Nós precisamos entender e voltar a olhar para a cruz, a olhar para aquilo que Jesus quer. Deus colocou diante do cristão a meta da perfeição. Maturidade espiritual é a meta bíblica para todos os que estão em Cristo Jesus. O Senhor quer te ver grande, o Senhor quer te ver forte, o Senhor quer te ver madura. E é através desses ensinamentos, é através desse processo, é através do tratamento de Deus que nós vamos ser totalmente maduros. Nós precisamos compreender que quando chegar algo diante das nossas vidas, Deus está usando para nos levar a um outro nível com Ele. Quando chegar a aflição, quando chegar a perseguição, não olhe para a pessoa, não condene a pessoa ou até culpe o inimigo. É permissão de Deus para o seu crescimento. Isso eu aprendi não só nessa lição, eu aprendi na pele. Deus me fez viver isso dentro de casa, com o meu esposo sendo meu pastor. Me perseguiu. Mas um dia eu perguntei para o Senhor, Deus, por que tudo isso? Por que está acontecendo? Eu não entendo. E eu não questionei Deus, colocando Deus contra a parede, porque eu era servo, porque eu era fiel, isso não poderia estar acontecendo. Não, eu só queria entender o motivo. E o Senhor me respondeu simplesmente, só me adora. Quando eu comecei a fazer isso, eu não me importava com o que estavam falando, não me importava com o que estava fazendo. Foi os momentos mais incríveis que eu senti a presença de Deus. Experiências reais com o Senhor. Foi tremendo, mas foi no processo do tratamento que eu aprendi a ter experiências com o Senhor. Quando está tudo bem, a gente não tem esse tipo de experiência. A gente age pelos nossos impulsos, age pelas nossas forças, mas quando estamos sendo perseguidos, quando estamos sendo caluniados, aí a nossa natureza fica fragilizada. E aí nós corremos para o colo do Pai. E é onde Ele age. E é onde Ele faz conosco aquilo que Ele sempre desejou. É um relacionamento íntimo.
Cada cristão precisa do tratamento de Deus para motivá-lo a prosseguir em direção à perfeição espiritual. Como eu disse, se tudo está bem, isso não nos motiva a crescer. Quando tudo está mal, eu procuro orar mais, eu procuro jejuar, eu procuro ler a Bíblia, estudar para entender esse processo, para ver qual é a vontade de Deus. Então, quando eu estou no processo, eu começo a buscar mais. E é nesse processo que é gerado o meu crescimento e meu amadurecimento espiritual. Terceiro e último, o propósito do tratamento. O cristão necessita do tratamento de Deus em sua vida, porque possui áreas escondidas em sua vida que devem ser reveladas. 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Existem coisas que nós decidimos esconder. Existem coisas que nós preferimos deixar no quartinho fechado do que trazer à tona. Às vezes é por vergonha, às vezes é por medo de rejeição. Eu não sei qual é o motivo, mas tem coisas que nem nós sabemos que nós escondemos. Então é nesses tratamentos, é nesse processo que Deus vai cumprir o propósito, que é limpar a casa. Limpar cada cômodo para deixar conforme Ele quer. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus limpar. Deixa Jesus trazer à tona aquilo que está escondido. As feridas que não foram cicatrizadas. O perdão que você não conseguiu liberar. Deixa Jesus reinar. Deixa Ele estabelecer o reino dEle em todas as áreas da sua vida. E aí você vai compreender como é bom poder descansar no Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo. A palavra revelar significa retirar a tampa. A palavra ocultar significa esconder, cobrir a vista ou encobrir o assunto. Deus tenta retirar a cobertura de cima do homem, enquanto o homem faz de tudo para retê-la. Não tenha vergonha de quem você foi um dia. Isso é testemunho. Não tenha vergonha de atos que você cometeu que às vezes não trouxe glória para o Senhor. Trouxe dor. Não tenha vergonha. Tudo Deus permitiu para que você chegasse até aqui, olhasse para isso e isso fosse útil para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Amém? Que o Senhor esteja com você, te dando liberdade no espírito, trazendo sabedoria, entendimento para as coisas do Espírito e que você venha fazer a escolha certa. Age sempre por aquilo que a Bíblia diz, não pela emoção, não pelo sentimentalismo. Que Deus te abençoe.